talvez a maioria aqui já tenha experiência com poker, mas como a gente não faz filtro para contratar, para estar aceitando os players em site, então vamos começar com uma aula aqui básica mesmo, bem básica, né? Então vamos falar um pouco a respeito dos termos utilizados no poker, falar um pouco também a respeito de posição, né? Vantagens de jogar em posição, posições que não são vantajosas para a gente, fala um pouco a respeito do grossário do poker em si, né? Os termos utilizados, abreviaturas que o pessoal utiliza para os termos. Vamos começar aqui falando sobre posição, né? Sobre... Aqui está position, em um termo em inglês, significa posição. Early position, posição inicial. Então, quando você vê o termo EP, termo EP, ele está falando early position, posição inicial. Na mesa, a gente vai usar a posição inicial, seria o TG. A gente falando numa situação pré-flop, tá? Vou colocar aqui, pré-flop. O TG, ele é under the gun, ou seja, o primeiro a falar, né? A primeira posição inicial ali. O game tem modificado bastante, né? Hoje a gente joga, a maioria dos torneios, a gente joga em um tablet com 8 players, né? Então, as posições, elas se tornam cada vez mais importantes, tá? Você ter um domínio da sua situação na mesa, a posição, qual a posição que leva vantagem sobre qual. Segundo termo é o mid position, ou posição mediana, seriam um termo utilizado no poker, uma abreviatura, ela seria o MP, mid position. Aqui, isso aqui ele pega low check e high check, tá? Seria a posição de MP. Nós temos dois jogadores na posição inicial pré-flop, que é o TG e o TG mais um. Nós temos dois jogadores na posição mediana, que seria o low jack e o high jack, o MP. Late position é posição final, posições finais. Isso aqui, quando a gente vai para a abreviatura, vai ficar LP, late position. A late position, pré-flop, você tem o cutoff, né? O CO, né? A gente abrevia o CO, que é o cutoff. O botão, a abreviatura de BTN, o botão. O small blind, o SB, abreviatura small blind. Esse aqui entra no termo também pré-flop, tá? Vou explicar para vocês agora por que eu falo que entra o TG aqui, ele é o primeiro a falar a posição inicial pré-flop. Eu deixo bem claro aqui que é pré-flop. Porque o Big Blind, pré-flop, o Big Blind é o jogador que tem vantagem pré-flop. Por quê? Ele vai ser o último a falar, o último a tomar ação pré-flop. Tá? Isso, a mesma coisa acontece com o Small Blind. Ele tem posição final, né? Ele está em late position, pré-flop. Tá? Por quê? Porque ele vai ser o penúltimo jogador a tomar a ação pré-flop. Agora, no flop, depois que bateu lá as cartas comunitárias, bateu o flop as 3 cartas comunitárias, o TG, ele vai ser o primeiro a falar, vai estar em early position, se o Big Blind não tiver, tá? Porque se o Big Blind resolveu fletar a mão, resolveu dar um call, né, para jogar o pós-flop, o early position entra com o EP, tá? Porque ele vai ser o primeiro a falar pós-flop.
A mesma coisa acontece com o small blind. O small blind, ele está em posição final pré-flop, mas no pós-flop, ele tem a primeira posição. Tá? Se ele resolveu pagar a aposta pré-flop, ele vai ser o primeiro a falar pós-flop. Perfeito? E aí, pós-flop, a gente tem as posições mais próximas ao botão, são as posições finais. Seria o late position. Vou mostrar para vocês na mesa como a gente fazer essa leitura na mesa ali, né? Vou abrir uma mesa, vou mostrar para vocês ali um tracker aqui, mostrar como funciona. Vou falar um pouco de fases de torneio. O early game. O early game, vocês podem ver que tem o mesmo significado aplicado para early position, posição inicial, né? Então, o early, ele é sempre de inicial. Quando você ali no slide, começa a ter slides já estão mais altas, aí ele já entra aqui, ó, em mid game, seria a fase mediana, tá? E isso aqui vai até o final do registro tardio, tá? É a fase mediana do torneio ali. Finalizou o registro tardio um pouco depois ali, você entra na fase final, né? No late game, né? Fase final do torneio, porque aí você vai pegar premiação, vai entrar ITM, né? E depois disso, você chegar nessa fase, você vai ter o que é quando você consegue atingir 10% do field, perfeito? Aqui a gente pode acrescentar aqui na posição, a gente pode acrescentar aqui uma off position, né? Seria fora de posição, OP, né? Esse aqui seria a abreviatura, seria out of, fora de posição, ou sem posição. E famoso in position, fora de posição. Então, aqui nós temos a gente utiliza muito esse termo para você jogar o pós-flop. Tá? Então, quando você está fora de posição, quando acontece isso aí? Quando você abre uma mão do começo da mesa ali e toma um call um jogador do final da mesa. Vamos por um exemplo, o botão, que ele vai ter a posição privilegiada pós-flop. Então, você vai jogar essa mão em off position, ou seja, fora de posição. E o in position, seria em posição, vai ficar a cargo do botão. Por exemplo, você abriu lá do começo da mesa, o botão fletou, então o botão tem posição sobre você. Então, ele tem vantagem sobre você em posição. Tá? Falando em posição, a gente pode acrescentar aqui, os termos também seria posição relativa, ó, um asterístico aqui, né? Posição relativa. Isso aqui, a posição relativa, a gente depende da ação dos jogadores da sua direita, da sua esquerda, né? Esse termo de posição relativa, ele se aplica bem a esse fato, esse exemplo que eu acabei de explicar para vocês. Você abrir do TG, quando você abre de posição inicial, você nunca vai ter a possibilidade é muito pequena de você ter posição absoluta, né? A maioria das vezes você vai ter posição relativa, porque você vai depender da ação dos outros players à sua esquerda até chegar ao botão, tá? Ao botão. Você pode tomar um tribet no jogador, você pode tomar um call, e aí você vai estar fora de posição. Você tem um range forte abrindo do começo da mesa, mas, no entanto, você vai estar em desvantagem devido à sua posição. Tá? Você vai depender
das cartas. Mesmo você tendo um range forte, você vai depender da carta para poder levar essa mão, né? Por quê? Porque você não vai poder controlar o pote, a chance de blefe vai ser muito maior para o seu adversário do que para você. Né? E quando você abre do começo da mesa, você tem é, um range percebido forte, né? Então, vamos supor que você abriu lá do começo da mesa Ice Rei. Aí o botão te deu call. Quando você toma call do botão, você não vai tomar call só de Ice, Rei, Rei, Dama, Dama. Ele pode te dar call lá com uma mão suited de conecta, vou citar um exemplo de um 10 e bala suited, por exemplo, um 9 e 10 suited. E ele pode ter valete dama suited, 10 e dama suited, pode ter uma gama de mãos aí bem elástica, né? Bem ampliada. E aí você vai ficar vulnerável ao blefe, por quê? Porque você não tem posição, né? Outro termo que nós vamos falar é de posição absoluta. Nesse mesmo exemplo que eu cito para vocês, quando vocês abrem o começo da mesa e tomam um flat do final da mesa, quem está jogando do final da mesa, ele tem posição absoluta. E essa posição absoluta, ela só vai ficar a cargo do botão. O botão é a posição onde ele vai ter posição absoluta. Por quê? Porque pós-flop, ele vai ser o último play a falar, o último play a tomar decisão. Ou seja, a decisão vai ficar muito mais fácil para ele depois que ele vê a ação que os seus oponentes tomaram. Então, vai ter a posição privilegiada, que seria a posição absoluta. Beleza, vamos mostrar agora na mesa, né, para a gente poder ter na mesa aqui como ver se a opção de tirar o track aqui. Tiramos o poker track. Aqui eu vou precisar vocês opinem. Aqui nós estamos numa mesa normal, são 8 jogadores, é um torneio 8 max. E aqui nós estamos no cutoff. Aqui a gente tem um botão, tem o small, o big. Agora, a pergunta que eu tenho que fazer para vocês essa mesa, 8 players, esse camarada aqui, ele está no UTG. Perfeito? Se essa mesa tivesse 6 players, vamos tirar esses 2 players aqui, esses 2 players, não tem esses 2 aqui. A mesa está para cá. Eu quero que vocês me respondam qual seria a posição desse camarada aqui. Não, não é o TG, tá? Quando nós tiramos 2 jogadores aqui, ó, nós tiramos aqui o low jack e o high jack, correto? As posições, elas vão ser sempre contadas a partir do botão. Tá? Então, vamos pegar aqui. Aqui está o botão, aqui está o cutoff, aqui está o high jack e aqui está o low jack. Tá? Então, quando nós pegamos uma mesa de 8 max e você pega uma mesa lá, uma short-handed, né? Seria uma mesa faltando 2 jogadores na mesa. O primeiro a falar, ele já não é mais o TX. Tá? Numa mesa 6 max, ele passa a ser MP. Perfeito, Michel. Perfeito. Passa a ser o MP, tá? Então, ele não é mais EP, ele é MP. Uma diferença que nós vamos ter para estudos, porque o PokerTrack, todos nós usamos a ferramenta de apoio, o HM e o PokerTrack. E o software de apoio, que são essas ferramentas que eu acabei de citar, eles não conseguem identificar essa alteração, tá? Eles entendem que o primeiro a falar no pré-flop sempre vai ser o TG. Então, se a mesa tiver 4 players, eles vão nomear como TG. Para nós, como jogadores, para entender a mesa, quando falta 2 jogadores, nós perdemos as 2 posições de UTG. Igual tiver 7 players, a mesma coisa. Se tiver 7 players na mesa, esse camarada aqui, ele vai ser o TG mais 1. Ele vai ser esse player aqui. Ó. E aí, faz a mesma contagem aqui, sempre contando o botão. Botão, cutoff, high jack, low jack. Leva sempre em consideração o botão, sempre contra em sentido anti-horário, faz a contagem de posição.
Perfeito? Ficou claro para vocês a questão de posição relativa e posição absoluta, né?